Queridos irmãos, a paz do Senhor, Francisco Barbosa mais uma vez, diante da presença do Senhor, em união com os nossos irmãos, para que nós possamos essa noite meditar num texto bíblico nesse estudo que nós estamos já tratando há um mêsinho aí, bota um mêsinho aí, que nós já estamos vendo personagens femininos da Bíblia, características, pensamentos, didática delas. Nós estamos trabalhando textos que falam sobre mulheres da Bíblia. E esse é o título da nossa campanha, Mulheres da Bíblia. Tá? Nós estamos em mais uma live, e esta é a quinta live. Na quinta de 7 lives, nós falamos de 4 personagens do Velho Testamento. E hoje nós vamos tratar do quinto personagem, que é uma personagem do Novo Testamento. Tá? Essa personagem ela tem o nome mais catalogado da história da humanidade. E de quem eu estou falando você já deve imaginar. É a personagem mais conhecida das Escrituras. Ela foi escolhida, agraciada, abençoada e chamada com uma missão muito especial. A missão de gerar, de amamentar, de cuidar do Salvador de toda a humanidade. Lembrando que todas as lives dessa campanha sobem para o YouTube durante a semana, e na quarta-feira, no máximo na quinta-feira, esse mesmo estudo já vai estar no nosso canal, lá no YouTube, Fran Barbosa, no YouTube. Vai lá, deixa o seu like, não se esquece de compartilhar e assinar o nosso canal, né? De se tornar um inscrito no nosso canal. Clica no botão aqui, se inscreve no nosso canal e curte os nossos vídeos. Vai ser uma bênção para nós e para a glória de Deus. Esses vídeos têm edificado vidas, esses vídeos têm tratado com pessoas, esses vídeos têm feito muita diferença, pelo menos naquilo que eu consigo alcançar, que é o âmbito dos meus colegas de trabalho, da minha família, da minha igreja, e todos aqueles que têm podido estar perto de mim têm dito: Francisco, obrigado pelas palavras, obrigado por tudo que você tem feito, e eu dou glórias a Deus. Toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito através desse trabalho. Pega a tua Bíblia, abra ela no livro de Lucas, no capítulo 1 de Lucas. Nós vamos ler o versículo de número 45 em diante, que é o Cântico de Maria, tá? A personagem de hoje é uma personagem extremamente abençoada. Maria foi uma personagem agraciada por Deus. E não é à toa que Maria tem características muito interessantes que nós vamos discutir nessa noite, nós vamos tratar nessa noite. Se você é mulher, se você é cristã, você precisa entender alguns pontos sobre a personalidade de Maria. Maria é uma personalidade extremamente cristã e serva de Deus. Tá bom? Você que é homem, comece a pensar um pouco mais sobre o que Deus realizou através de Maria. Essa mulher é realmente uma mulher que merece ser honrada para a glória de Deus. Amém? Lucas capítulo 1, versículo de número 46, e chegou o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Legal? Desculpa, Lucas 41, 46. Diz assim a palavra do Senhor: Maria respondeu: a minha alma
exalta o Senhor. Com o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois ele observou na humildade, na sua humilde serva, e de agora em diante, todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Todas as gerações a chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e faz grandes coisas. Demonstra misericórdia a todos que o temem, de geração após geração. Seu braço é poderoso e fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou os príncipes dos seus tronos. Exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o servo de Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu aos nossos antepassados, a Abraão e seus descendentes para sempre. Lucas 1,56. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Amém? Esse é o cântico de Maria, no momento em que ela visitava sua prima, sua suposta prima Isabel, e ela canta este cântico para a glória de Deus. Nós vamos entender o porquê que ela canta dessa forma. Tá? A versão que eu usei é uma versão, a nova tradução transformadora, ok? Talvez o texto foi um pouco atual e você achou aí um pouco diferente do seu, mas não se preocupa que o texto é fiel e essa nova versão é muito boa, tá? Maria. Bem-aventurada és tu. A palavra bem-aventurada quer dizer feliz, né? Maria é realmente uma mulher muito especial. Nós não estamos aqui com o propósito de idolatrar Maria. Nós nunca tivemos esse propósito. Nós sempre, quando lidamos com a mariologia, nós lidamos de forma muito séria, muito comprometida, muito honesta. Nós temos muitos amigos que são católicos, nós temos muitos amigos que são simpatizantes, né, das religiões católicas, que amam essa personagem. E nós, de maneira alguma, nós vamos denegrir a imagem de Maria, porque, muito pelo contrário, Maria merece realmente ser admirada e Maria merece realmente ser honrada. Tá? Uma honra humana, uma honra para alguém que, como nós, como vocês, foi uma mulher que viveu em um tempo, né? Teve a sua história, viveu os seus relacionamentos e fez muita diferença para a glória de Deus. Maria é uma personagem, é uma pessoa que, se você observar, foi escolhida por Deus. Maria foi, a palavra certa é agraciada. Essa é a palavra mais interessante na maioria das versões. O anjo diz que quando chega no quarto de Maria para saudar ela, ele diz: salve agraciada. A palavra agraciada é aquela que achou graça diante de Deus. Eu disse que nós não vamos aqui denegrir de forma nenhuma a imagem de Maria, mas por outro lado também precisamos colocar no chão algumas doutrinas errôneas sobre Maria. Doutrinas que dizem que Maria é uma mulher especial, que Maria é uma mulher que está em pé de igualdade com Jesus e com Deus, que Maria é uma mulher que intercede por nós, como Jesus intercede por nós, segundo as Escrituras. Nessa noite, nós não queremos ser injustos com Maria, mas também não queremos idolatrá-la a ponto de colocar ela em pé de igualdade com o nosso Senhor. Existem muitas distorções com relação a essa personagem. E neste estudo, nesta noite, nós vamos derrubar alguns distúrbios da palavra. E vamos colocar esta mulher no seu devido lugar, que ela merece consideração e ela merece realmente ser honrada como uma mulher diferenciada, mas uma mulher que principalmente foi agraciada por Deus. Amém?
Pegue a sua Bíblia e nós vamos tratar dessa personagem começando com a história de Maria. Maria é uma jovem simples, eu diria até pobre, das regiões de Belém, né? Maria, ela está numa das famílias que caem na descendência de Jesus, do Messias, do escolhido das nações. Eu já falei de genealogia aqui em quase todos os outros 4 vídeos. Por que você falou tanto de genealogia? Por que, Francisco, você trata tanto de genealogia nesse estudo sobre mulheres? Porque na síntese do Velho Testamento, pode ter certeza do que eu estou te dizendo, do Velho Testamento existia uma cultura e uma promessa dos profetas de Abraão até Jesus, que Deus levantaria do tronco de Judá o descendente direto para que ele seja o Messias, o escolhido das nações. A verdade, quem viu o primeiro vídeo de Eva, lembra que a primeira profecia sobre isso está em Gênesis 3:16. Porque Eva recebe aquela promessa e através das eras essa genealogia vai sendo formada e Maria é uma das que está lá. Maria vai receber uma graça, porque Maria, ela está dentro da família da tribo de Judá. Seu marido José também é descendente de uma dessas famílias. Por isso, inicia-se uma relação entre José e Maria. Uma relação nos moldes da cultura judaica. Essa relação, ela precisa ser explicada porque existe um tratado na cultura judaica que diz que uma mulher e um homem podem se unir em casamento. Mas antes de se unir em casamento, eles fazem um voto. Este voto é um voto que geralmente, aproximadamente 1 ano antes do casamento, essa moça receberia uma promessa. E essa promessa era dada através de algum objeto. Às vezes alguma dracma, às vezes uma aliança, às vezes um objeto que representava o compromisso desse homem em relação a esta mulher. E o compromisso era esse. Ele sairia para adquirir bens, para construir uma casa, para levantar um patrimônio, ajustar as coisas, para depois vir e resgatar esta mulher para que ela pudesse ser a sua esposa, onde eles iriam morar na casa que foi construída, com a estrutura necessária que foi feita, para que ela viesse ter uma vida confortável, porque o compromisso desse homem era que ele ajustasse em mais ou menos 1 ano de trabalho toda a estrutura necessária para se casar com esta mulher. E o papel desta mulher é simples. Simples, mas não fácil. Se dedicar exclusivamente a aguardar o seu marido, a esperar em Deus e aguardar em fidelidade ao retorno deste noivo. Este noivo vai preparar e vai voltar. E quando ele voltar, esta mulher precisa estar pronta para se encontrar com o seu noivo. E se encontrando com o seu noivo, se unirem em casamento. Parece história de salvação, né? Parece história de pregação de domingo à noite. Salvação e libertação e arrebatamento, encontro do noivo com a noiva. Mas na verdade Maria está nesse contexto. Maria é uma jovem, mais ou menos 15, 16 anos no máximo ali. Segundo a cultura judaica, as mulheres eram tomadas em casamentos em um acordo entre a família. A família da noiva acerta com a família do noivo. E os pais ajustam o casamento. Maria, com certeza, era uma adolescente, ou caminhando para a juventude nessa época. E nesse momento ela é dada, aleluia, em casamento. Na verdade, é um ritual que eu descrevi agora há pouco, dava direitos legais, como uma espécie de pré-casamento em Israel. Essa mulher deveria ser fiel e aguardar o seu noivo. Então, Maria está nessa situação. Maria está aguardando José preparar tudo, mas nesse período em que Maria está aguardando José, acontece um fato
extremamente importante nas Escrituras. Eu digo extremamente importante porque é o fato dos mais importantes de toda a Bíblia. A Bíblia vai dizer que um anúncio mudou, transformou a vida dessa criança. Na verdade, dessa adolescente, dessa pré-jovem. Essa jovem estava vivendo a sua vida normalmente. Maria não é especial em relação às outras mulheres de Israel. Maria é uma mulher comum, como qualquer outra mulher de Israel na sua época. Mas a Bíblia vai dizer que Deus envia um anjo. E esse anjo vai anunciar. Esse anúncio vai transformar a vida dessa jovem. E essa jovem mulher vai se transformar de uma jovem pobre, humilde da cidade de Nazaré. Ela vai se transformar em uma mulher extremamente conhecida para a glória de Deus. Já pensou nisso? Você em casa, aguardando o seu noivo, se preparando para o casamento, que iria acontecer alguns meses depois, e de repente um homem, porque o anjo tem forma de homem, um homem celestial, de repente ele aparece no seu quarto, na tua presença, na sua presença. Você olha para o anjo e ele vai te saudar com a seguinte saudação: agraciada. Ele vai entrar no quarto e diante de Maria ele vai dizer: salve, agraciada. Ela vai se assustar com uma saudação. Não é apenas um homem diferente que está ali. É um anjo. E esse anjo assusta Maria. E mais do que o anjo, a saudação do anjo assusta Maria. E ela, tomando ainda, por que saudação era aquela? Ela se assusta, mas o anjo diz: não temas, porque eu fui enviado por Deus. Como eu fiz com a sua prima, eu venho aqui te trazer boas novas. E a mensagem é esta. A mensagem que mudou, transformou, revolucionou a vida dessa jovem foi essa: você será a mãe do Messias escolhido por Deus. Aleluia. O anjo vem dizer a Maria que todas as mulheres do Velho Testamento, acreditem, todas as jovens da tribo de Judá, depois do anúncio que este Messias descenderia da tribo de Judá, dos troncos de Judá, Judá teria um descendente rei dito por, aleluia, pelo filho de Abraão, por Jacó. O trono estaria na descendência de Judá e Maria era da descendência de Judá. Só que a descendência de Judá também tinha outras mulheres. Agora imagine que todas as mulheres de Jacó até Maria sonhavam com esse dia. Morreram sonhando em ser mãe daquele que restauraria todos os povos. Restauraria a nação de Israel. Destruiria o jugo de Israel. Levantaria os gentios e salvaria a humanidade. Todas elas com certeza tinham um sonho. E esse sonho foi dado pelo anjo nas mãos de Maria. Eu quero que você pare para pensar. Eu quero que você se coloque no lugar de Maria. Eu quero que você se coloque no lugar desta jovem. E o que ela recebeu, a proposta de Deus para ela. Porque é uma proposta, e se é uma proposta, tem um preço. A proposta é a seguinte: você será a mãe do grande Messias esperado. E você pode dizer: nossa, isso é maravilhoso. Mas eu vou te lembrar de um detalhe. Toda chamada tem um preço. Toda chamada tem uma probabilidade de haver um sacrifício a ser feito. E aqui eu entro no segundo ponto dessa noite. Se você recebeu uma chamada, se você tem uma chamada na sua vida, você com certeza vai ter que pagar alguns preços. Eu não estou falando do preço de salvação que foi já pago na cruz. Eu estou falando do preço de uma chamada. Aí você vai dizer: ah, Francisco, isso é coisa de pentecostal, que gosta de colocar preço em tudo. Não, existe realmente um preço a ser pago por uma chamada. Então se prepare. Se Deus te chamou,
Ele precisa que você esteja pronto para pagar o preço da sua chamada. Portanto, mulher, antes de entrar no segundo ponto, eu deixo isso aqui para você. Se prepare. Se prepare, porque Deus te chamou. E se Deus te chamou, você tem que se colocar na sua presença, porque ninguém resiste a Deus. E comece a se preparar para o preço dessa chamada. Por que você diz isso, Francisco? O preço a ser pago vai ser pago imediatamente por Maria. Lembra da cultura que eu falei? Maria está inserida em uma cultura, como nós. E a cultura de Maria vai dizer: você precisa se guardar para o seu marido. O ponto 1 que eu te disse foi um anúncio extraordinário. O ponto 2 é uma responsabilidade enorme nos ombros de quem recebe uma chamada. Sabe qual foi? Vou te dizer em 12 minutos. Antes, deixa eu te lembrar que você precisa ir lá no YouTube, depois desse vídeo, curtir o nosso canal, se inscrever, marcar o sininho para que todos os vídeos que sejam postados sejam acionados nas suas notificações. Assim que os vídeos são lançados, você é notificado para que você receba todas as novidades do nosso canal, todos os estudos bíblicos. Amém? Voltando para Maria. Maria tem uma grande chamada, uma grande notícia, um grande anúncio. Mas Maria agora vai encarar uma grande dificuldade. E a dificuldade é essa. Ela está desposada com o seu noivo, que na época era chamado já de marido. Havia um contrato. Maria já era desposada, é o termo da Bíblia, desposada para José. Se ela quebrasse este cumprimento, esta ordem, este chamado, ela com certeza poderia ser apedrejada, julgada, apedrejada e poderia morrer por causa, porque era um crime. Era a quebra de uma aliança que foi feita. Seu marido está lá providenciando tudo e você deve ficar aqui sendo fiel a ele. Como encarar agora que eu vou ser engravidada pelo Espírito Santo? Tem que existe essa palavra engravidada? Ela se torna grávida. O anjo vai dizer: não se preocupe, o Espírito descerá sobre você e você vai gerar aquele que virá de Deus. O ente gerado em você é um ente celestial, é um ente divino, vindo diretamente de Deus. E Maria vai dizer: como? Se eu ainda não tenho marido, eu não posso fazer relações sexuais. É mais ou menos o que ela está dizendo. Eu não entendo como isso vai acontecer. E ele vai dizer: o Espírito vai te rodear e ele descerá sobre você. E quando ele descer sobre você, você gerará esse ente divino. Maravilha de promessa. Mas essa promessa traz consigo um problema intrínseco nela, da cultura judaica. Maria agora está grávida. E ela está grávida de alguém que não é o seu marido, o seu noivo, o seu separado, o seu ungido. Maria está grávida. E diante de Maria está uma situação agora. Você pode dizer: Maria foi muito abençoada, mas o caráter desta mulher é incrível pelo fato de que ela não abriu mão daquilo que Deus tinha para ela. Eu tenho certeza que quando aquele anjo anunciou, dizendo assim, ó, você vai engravidar do Espírito Santo, ela deve ter pensado: e José? Como que vai ficar tudo isso? Como que vai ser com o que os outros vão dizer? Como que vai ser com o que as pessoas vão falar? Com o que a cultura vão me apedrejar? Vão querer que eu me justifique, que eu explique como que vai ser. E eu tenho uma palavra aqui nesta noite, mais uma. E esta é: não se preocupe com o que os outros vão dizer. Deus já preparou tudo. Eu vou me aproximar aqui. Deus já preparou tudo. Deus já preparou tudo. E Deus sabe como tratar com essas circunstâncias externas. Não se preocupe com o que os outros vão dizer. Faça o que Maria fez. E o que Maria fez foi: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, entregue para a sua obra. Faça com a tua serva aquilo que lhe apraz.
Olha que coisa maravilhosa. O risco de morte bateria à porta dela. O risco de ser mal falada, mal chamada. O risco de ser tida como uma adúltera batia o coração de Maria. Mas parece que Maria, ela entende todos os riscos, mas ela não abre mão da sua chamada. Engravida. E o anúncio que transformou a vida dela se transformou em um preço muito alto a ser pago. Sabe por que eu digo isso para você? Porque tem muita gente que fala comigo e diz assim: Francisco, o preço é alto demais. É muito difícil seguir a carreira cristã, o ministério cristão. Eu tenho promessas de Deus, mas o preço é muito caro. Eu sofro demais. Falam muito mal de mim. O preço é muito alto, é muita luta, muita dificuldade, muita perseguição, muita angústia, muita dor. E eu tenho uma palavra de você: pare de dar atenção a todos esses aspectos exteriores. Preste atenção na chamada, acredite, creia. Creia na chamada de Deus na sua vida. Creia no que Deus vai fazer através de você e por você. Através de você, a humanidade pode ser transformada. Já pensou a promessa que Deus fez na sua vida e você sabe que isso gera uma consequência? Isso tem dificuldades, problemas, lutas, angústia. O inimigo não vai deixar você em paz, vai tentar atrapalhar o seu relacionamento com Deus, com os irmãos. É natural que uma grande chamada seja seguida de uma grande luta. Mas você vai acreditar. Nesta noite, saia daqui acreditando que Deus é, sim, é aquele que dá a promessa e aquele que capacita você para suportar as lutas e as dores. E você que já está na obra de Deus, você que já está atuante na obra de Deus, não retroceda na sua chamada. Eu sei que tem pastores e pastoras me ouvindo nesta noite. Não retroceda na sua chamada. Aquele que fez gerar esse sonho em você, ele sim é fiel para te sustentar até o fim. Sustentar você, sustentar contra os ataques, sustentar contra as angústias. Ele é fiel para te guardar. Isso. Acredite. Creia. Se entregue ao projeto. E você vai ver Deus agir poderosamente para abençoar não só a sua família, não só a sua cidade, mas uma nação inteira para a glória do seu nome. Aleluia. Primeiro ponto aqui é que o anúncio foi fantástico. Segundo ponto é que o preço a pagar foi muito alto. O terceiro ponto, e é onde nós vamos caminhar para o fim, só te peço mais alguns minutos, fica aí, só mais alguns minutos e você vai entender a grande honra que Deus deu a essa mulher e o caráter maravilhoso dessa mulher. Porque o terceiro ponto é que uma espada vai transpassar o seu coração. Nossa! Só em pensar nisso é doloroso saber aquilo que Maria teve que sofrer por causa da sua chamada. Maria recebe um grande anúncio, uma grande promessa. Maria paga um preço alto, altíssimo diante da sua sociedade. Mas Maria vai pagar um preço ainda muito mais alto, porque ela vai descobrir que o seu filho não é aquele Messias glorioso, poderoso, político, general. Ela vai descobrir que o seu Messias é o Messias sofredor de Isaías 53. A criança nasce. E a Bíblia vai dizer que ele crescia em beleza e estatura, sabedoria e formosura. Pense numa criança normal, linda. Essa criança começa a crescer e no 8º dia, segundo a costume, Maria pega ela e leva ela ao templo. Vai consagrar a criança. Por que eu digo que Maria era pobre e simples? Porque Lucas vai dar detalhes sobre a cerimônia de consagração de Jesus. A Bíblia vai dizer que Maria e José levam pombinhos para oferecer como sacrifício. Era necessário oferecer um sacrifício. E segundo a lei, aqueles que tinham dinheiro levariam um cordeiro. Mas a lei abre um precedente para os mais pobres, que não podem comprar um cordeiro. Então a lei permite que eles comprem pombos. E esses pombos podem ser dados em gratidão a Deus, para as pessoas mais simples.
E nesse momento Maria pega pombinhos. Por isso eu digo que ela era simples. Ela era pobre, ela não tinha condição de comprar um bezerro. Então ela leva os pombinhos, simples, humilde, leva lá. E no momento em que ela está oferecendo, Deus leva ao mesmo templo, na mesma noite, um homem, um profeta, um homem chamado Simeão. Simeão vai encontrar a criança, o sacerdote, vai pegar a criança nos braços e vai apresentar a Deus. E lá ele recebe uma revelação. A revelação, Maria está observando tudo, Simeão está agradecendo por Jesus e dizendo: Senhor, muito obrigado por ver a salvação de Israel. Como o Senhor prometeu que eu não morreria sem ver o Messias escolhido, o Senhor está cumprindo. Agora despede em paz o teu servo. Deus cumpre com as suas promessas. Simeão vai oferecer a criança, vai entregar a criança a Deus no ritual, mas após apresentar, ele vai virar-se para Maria e vai dizer o seguinte, ele vai dizer: Maria, esta criança vai ser levantada para exaltar a muitos e derrubar a muitos. Ele será motivo de grande alegria, mas de grande tristeza para muitos. E digo mais, uma espada transpassará a tua alma. Eu acredito que ele estava falando da alma de Maria. Há uma discussão muito séria do verbo, da expressão sua e tua. Se ele falou tua, ele estava se referindo a Maria. Se ele falou sua, estava se referindo a Jesus. Mas a espada não transpassaria a alma do Messias. Uma lança transpassaria a sua carne. Eu acredito que essa espada transpassaria a alma da sua mãe. E como, Francisco? Imagine o seu filho. Imagine a sua filha. Toda a emoção que você carrega. Toda a criação que você teve. Maria viu Jesus crescer. Imagina Maria com Jesus no colo. Amamento ou dou glórias a ele? Eu exalto essa criança ou eu dou comida para ele? Graças a Deus Maria fez os dois. Maria amamentou o seu Senhor. Maria amamentou o seu Salvador. Maria, ela sustentou aquele que iria te salvar a ela e a humanidade, Israel. Maria, é incrível isso, eu acho que é uma frase fantástica. Maria amamentou e adorou. A criança cresce. Lembra do seu filho quando ele era pequeno? Cresce todo relacionamento, toda preocupação, noites perdidas. Jesus é uma criança comum. Só que Jesus tem uma missão diferente. Aos 12 anos de idade, Jesus vai ao templo. E numa das viagens a Jerusalém, no dia de Páscoa, Jesus é sabatinado pelos sacerdotes. E no Bar Mitzvah de Jesus, Jesus vai, em vez de sabatinado, ele além de sabatinado, ele sabatina os sacerdotes. E os sacerdotes dizem: grande é a sabedoria dessa criança. Você é a mãe dele. Depois de andar toda a circunvizinhança, Maria encontra Jesus debatendo com os sacerdotes. E Maria vai dizer: meu filho, por que você faz isso com a gente? E ele vai dizer: você sabe que eu tenho que cuidar dos trabalhos da obra do meu pai. Jesus, desde criança, tinha consciência plena daquilo que ele veio fazer. E Maria também tinha consciência plena do que Jesus iria fazer. Ela sabia que iria criar aquela criança e que aquela criança um dia morreria por amor a todos nós. Quando eu lembro do versículo de João 3,16, quando diz que Deus entregou o seu único filho, não tem como não lembrar de Maria. A Bíblia vai dizer que Maria intervém na vida de Jesus, tentando influenciar o seu ministério em 2 momentos. O primeiro momento é em Caná da Galileia, quando ela diz que: filho, acabou o vinho. É meio que toma uma providência, tenta resolver de alguma forma. Jesus vai virar para ela e diz: que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus vai repreender, na verdade não é repreensão. Jesus está deixando claro que quem define o momento do início do seu ministério é ele. Maria é a sua mãe, mas Maria não determina o que Jesus tem que fazer. Que fique claro isso aqui.
Nós respeitamos Maria, nós amamos Maria. Maria é um exemplo de mulher de Deus, mas quem define o início, o final e as atitudes do ministério de Deus na terra é Ele mesmo. Ele é autônomo, Ele é Senhor. O segundo episódio é quando Jesus está cansado, ministrando a palavra por dias, e muitas pessoas estão lá. Lucas vai dizer que ele não tinha nem hora para comer, ele estava tão cansado que ele nem tinha comido ainda. As pessoas estavam ajoelhadas, as pessoas estavam sentadas, as pessoas estavam ouvindo Jesus. E diz o texto que alguém bateu na porta e disse: a sua mãe está lá fora. Os seus irmãos estão te chamando. Nesse momento, Jesus tem todos aqueles irmãos ali e uma mãe preocupada com ele. Ele não tinha comido, ele estava correndo risco de vida a essa altura. E ela, muito preocupada, veio tratar com ele. Mas ele disse: quem são a minha mãe e os meus irmãos? Estes que estão aqui, são a minha mãe e os meus irmãos. Em momento algum, Jesus deixou a sua chamada, o seu ministério, as coisas celestiais serem regidas por Maria. Eu tenho certeza que da forma com que Jesus trata com ela nos textos, ele era um filho obediente, um filho carinhoso, um filho amável. Mas Maria não intervia nas coisas do céu. Depois desses 2 episódios, você não vê Maria tomar mais nenhuma atitude com Cristo, que foi relatada nos evangelhos, na intenção de intervir no ministério de Jesus. Muito pelo contrário, Maria está na cruz, olhando para o céu, olhando para o seu filho pregado naquele lugar. E ela quieta, com certeza angustiada, sofrida, chorosa, dolorida, mas com a certeza de que ele sabia o que estava fazendo. Maria confiou totalmente nas palavras do seu filho. Maria seguiu com o seu filho de forma integral até o fim. Sustentou, aleluia, ela seguiu a Jesus até o final da sua vida. Jesus está pregado. E como o cuidado de um filho para uma mãe, Jesus olha para baixo, vê a sua mãe chorando, vê o seu principal, aleluia, ajudador, servo, discípulo e apóstolo, e ele vai virar para João e dizer: filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Sabe o que Jesus está fazendo ali? Jesus está cuidando dos últimos detalhes da vida de Maria. Jesus é o mais velho, está morrendo. Vai deixar Maria com mais alguns filhos. Mas Jesus não vai deixar Maria desamparada. A Bíblia diz que daquele dia em diante, ela passou a morar na casa de João. João passou a sustentar a Maria com a sua família. João passou a sustentar ela não precisava se preocupar com o sustento, porque uma mulher viúva e sem o filho mais velho em Israel passaria muita necessidade. Maria é uma mulher incrível. Maria é uma mulher diferenciada. Mas Maria é submissa ao seu Senhor. Eu quero concluir essa mensagem nesta noite dizendo que Maria é um grande exemplo de obediência. Maria é um grande exemplo de humildade. E Maria é um grande exemplo que nós devemos observar, copiar e admirar. Maria não merece ser adorada. Maria não merece ser colocada ao mesmo nível que Jesus. Mas eu acredito que Maria deve ser muito respeitada.